Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estão animados, né? Já escutei ali já a animação de vocês. Prazer imenso estar aqui. Meu nome é Jamin Nagase. Está sendo transmitido online, né? Só para ter certeza. Eu sou mestiço, meu pai é japonês, minha mãe é italiana, acabei nascendo por acaso no Brasil. Tenho 1,70 m, estou de camiseta preta, calça jeans preta. E eu sou principal na parte de containers para a América Latina. A gente vai falar um pouquinho sobre containers e principalmente na parte de engenharia de plataforma. Acho que a gente tem um slide para fazer a apresentação, para contar um pouquinho da nossa história. Se quiser passar aí o seu. Isso. Boa. Eu sou embaixador de DevOps faz uns 5 anos aqui na América Latina. Tenho IT Expert, que eu acho importante ter isso, mas pelo menos eu já entrego a minha idade, né? Sou ex-head da parte da Porto Seguro e sou ex-tech manager no Itaú e na Cielo. Escrevi um livro sobre aplicações modernas e como aplicar aplicações modernas dentro da cloud, dentro de uma melhor forma mais performática, com um melhor custo-benefício. Show de bola. Aos que estão online também, bom dia, e bom dia a todos vocês aqui também. Sou Bruno Lopes, sou arquiteto de soluções especialista também na AWS. Estou na AWS há aproximadamente 7 anos, trabalhando em diversos cenários, desde modernização de aplicações legadas a modernização de aplicações, ou criação e modernização de aplicações atuais, usando as principais tecnologias que a gente tem dentro do nosso ambiente. Tá? Já fui evangelista, já fui instrutor, technical trainer, então provavelmente alguns de vocês já me conhecem, principalmente porque eu sou bem ativo no LinkedIn também, então convido vocês a se conectar, estou sempre compartilhando conteúdo, gosto muito da comunidade, então um dos meus objetivos é estar sempre compartilhando conteúdo com a comunidade, trazendo conteúdo, gravando treinamentos, inclusive para a AWS também, então conectem com a gente aí, por favor, tá? E que seja uma sessão bem instrutiva para vocês aí, tire bastante dúvidas também. Bora lá? Bora. Boa. A gente vai, só para explicar um pouquinho o storytelling que a gente vai trazer aqui, passado, presente e futuro, e não necessariamente o presente é o presente de todo mundo, não necessariamente o futuro que todo mundo vai perseguir, mas o passado provavelmente a gente vai se encontrar aqui em algum momento do que a gente for falar, beleza? Anos 2000, começamos a falar de time de desenvolvimento e time de operações. Eu sempre tive balanceando entre os dois times, fui desenvolvedor, depois fui o time de operações, e sempre teve uma guerra. E não que essa guerra não tenha terminado. Cada um puxa para um lado e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Só que aí depois veio um negócio chamado cloud, né? Pô, vamos ter velocidade e tal, e etc. E aí o que a gente descobriu? Veio DevOps. Vamos começar a fazer pipeline junto, vamos fazer DevOps. E aí a gente começa a falar de Spotify, a gente começa a falar de modelo Spotify, a gente começa a implementar Squad, a gente começa a implementar um monte de coisa, começa a colocar a gente dentro do mesmo time, só que a gente, com o avanço da cloud, o que a gente fez? A gente colocou o Dev e o Ops diferente. O CI sendo desenvolvido pelo time de desenvolvimento e o CD, muitas vezes, sendo desenvolvido pelo time de código, de operações. Muitas vezes, um pipeline de infraestrutura como código, muitas vezes, um pipeline só de desenvolvimento para entrega de aplicação. E é aqui que a gente começa a nossa jornada. O que normalmente acontece? Não é tecnologia que impede a gente, não é nada do que a gente tem falado. Muitas vezes, em 2, 3 cliques, você produzindo uma máquina, um cluster EKS, o que seja, correto? E aí é quando a gente fala de automatização, por quê? Por uma questão de padronização. Por que o time de operações preza tanto pela padronização? Porque depois, durante muito tempo, e até mesmo hoje, do jeito que a gente tem visto, quem dá a sustentação no segundo, terceiro nível, até mesmo no quarto nível, é o time de operações para poder fazer algum ajuste dentro da camada de Kubernetes ou o que seja. Né? A gente tem ainda time de banco, a gente ainda tem time de rede e por aí vai. E aí o que acontece? Pô, manda um ticket para mim. Só que isso funciona muito bem quando a gente está falando numa startup. O problema é quando começa a crescer. E aí, aquele SLA que era de 10 minutos, você começa a ter o quê? 2 dias, 3 dias. Aí o cara de dev fala assim, pô, cara, saiu um negócio novo lá para mim, você consegue modularizar para mim a infraestrutura como código? Aí você fala assim, não, peraí, mas umas 3, 4 semanas, quando é rápido. Quando o cara não te fala 3 meses, ou quando o cara de segurança fala assim para mim, ó, não vou aprovar isso aqui, porque isso aqui não está compliance dentro da regra de segurança do que a gente tem. E aí é quando a gente começa a falar o seguinte, não é a tecnologia propriamente dita que começa a te barrar, e sim os processos internos de SLA, SLI, SLO, que também são importantes para a empresa. Porque se cada um começar a construir qualquer coisa, e eu já vi isso acontecer, dá um crash e ninguém sabe como resolver por uma questão de seleção de componentes específicos. E por que isso é tão complexo? Por esses 2 motivos. E cada um tem o seu próprio domínio. Desenvolvedor, ele quer ter velocidade, porque quem está cobrando ele é o business.
Cara, qual que é a feature nova? Em quanto tempo você vai entregar? Hoje a gente está falando sobre a própria AWS. Hoje a gente fala de 60 milhões de deployments, não sei se isso aumentou, mas oficialmente é 60 milhões de deployments no ano que a gente faz. E aí como é que a gente fala isso? O time de desenvolvimento tem autonomia, mas a gente não deixa de entregar padronização, porque a padronização é muito importante na hora de dar um suporte. Quem tem aqui o suporte da AWS que dá uma ligada no canal vermelho para a gente? Show. É exatamente isso. Você precisa ter alguém que tenha suporte suficiente, que tenha conhecimento daquilo que a gente tem falado por trás. Se cada um começar a utilizar o que precisar, a gente acaba não tendo essa padronização para poder dar o melhor suporte para vocês. E deve acontecer a mesma coisa dentro do ambiente de vocês. Beleza? E aí é quando a gente tem aquela guerra de quando a gente fala de startups, a gente tem muita autonomia, mas não tem muita conformidade. E aí quando a gente fala de empresas reguladas, a gente tem muita padronização e pouca autonomia. E aí é quando a gente senta para conversar com vários times. Olha, qual é o seu tempo de provisionamento? 90 dias. Pô, mas você está com cloud? 90 dias. Né? E aí você vai ver o pipeline dele, ele passa mais tempo pedindo permissão e aprovação do que literalmente fazendo a parte técnica. Provavelmente vocês devem estar aqui no meio. Tá? O que a engenharia de plataforma faz? E aí acho que é o conceito. Engenharia de plataforma não é provisionamento de infraestrutura. Engenharia de plataforma é a arte de conectar plataformas distintas. E aí é quando a gente fala do provisionamento da cloud aqui. Ele vem tentar trazer o máximo de autonomia com o máximo de padronização. E aí a gente fala de Pareto, fala de 80-20, e não necessariamente você vai conseguir padronizar tudo, e não necessariamente você vai dar 100% de autonomia para o seu desenvolvedor. E aí é quando a gente fala o seguinte, várias personas são criadas durante esse tempo. O time de engenharia de plataforma, que acaba criando uma plataforma, seja em Kubernetes, CCS, o que seja, para tentar automatizar o máximo possível. E o máximo que a gente tem visto muito dentro dos nossos clientes é utilizar Backstage, né? Vamos utilizar Backstage para tudo, e aí virou uma trend de mercado, e as melhores empresas que a gente tem visto não começa por Backstage, beleza? Começa pelo back-end, na forma de automatização e padronização em cima de YAML ou qualquer outro tipo de coisa. Aí depois tem os engenheiros de aplicações, provavelmente são vocês, que querem consumir cada vez mais rápido a cloud, ou fazer algum tipo de teste para ver se é mais performático um banco de dados ou outro, ou um tipo de camada de compute que seja Lambda versus EKS. Só que aí a gente esquece de uma pessoa muito importante aqui. 95% dos times que a gente conversa não tem um PO para time de plataforma. Pô, Jamil, eu preciso disso? Precisa. Você está criando uma plataforma para o seu desenvolvedor. Não adianta você, na sua cabeça, tentar criar uma engenharia de plataforma sem consultar as pessoas que vão consumir. E aí é quando a gente fala de adoção. Muito time começa a querer colocar automatização, e a adoção do desenvolvedor fala assim, putz, cara, já tem meu pipeline aqui, não vou começar a usar esse negócio seu aí, não. A não ser que você traga o quê? Valor para o desenvolvedor começar a utilizar. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Obrigado. Todo esse ponto que o Nagase comentou e trouxe para a gente são insights extremamente valiosos para a gente começar a pensar nesse desenho de engenharia de plataforma. Mas e as tecnologias por trás disso? Como que a gente vai começar? Ou como que a gente pode começar? Ou respondendo uma pergunta muito comum, será que eu já comecei e não estou sabendo? Então, quando a gente começa a falar sobre provisionamento da nossa infraestrutura, tem várias formas de fazer isso. Né? Eu posso utilizar, olhando para um ambiente de cloud provider como a AWS, para as ferramentas de infra as a code como o CloudFormation ou o CDK, ou posso usar para um ambiente um pouco mais agnóstico como Terraform e Pulume para provisionar a minha infraestrutura, e com isso modularizar. Tem outros pontos também, né? Às vezes tem clientes fazendo isso com scripts customizados com Ansible, criando seus próprios Helm charts customizados para entregar valor, agregar valor e entregar mais ágil ali a sua infraestrutura, enfim. Tudo isso com o intuito de buscar o quê? Modularizar, começar já um grau de abstração e entregar valor para o time de desenvolvimento. Um ponto aqui é, sempre que eu estou falando desse tipo de solução, eu estou olhando uma execução no cliente. Quando a gente fala de execução no cliente, estou falando de o quê? De que toda a regra embarcada roda no meu próprio pipeline, no pipeline de cada um dos times, totalmente descentralizado, totalmente desacoplado. E aí isso traz um quê? Um overhead administrativo muito grande para os times que vão fazer o gerenciamento disso, para os times que se propõem a gerenciar isso. Então, esse cenário de desacoplamento pode trazer um overhead muito grande. Outro ponto também, quando eu falo dessa execução no cliente, quando eu estou falando de infra como código, aonde está a manutenção de estado dessa infra como código?
local em cada conta, se eu estou falando de CloudFormation, TF-State armazenado num bucket, no armazenamento de objetos, num bucket S3, como que eu estou fazendo reconciliação, tratando drift, levando tudo isso em consideração para a resiliência e para o crescimento em larga escala da minha infraestrutura. Então, esses são pontos e perguntas que vão trazendo alguns cenários para a gente. A gente precisa, quando a gente está pensando em construir plataforma, a gente precisa, qual que é o principal objetivo? Entregar para o desenvolvedor um ambiente de infraestrutura que abstrai complexidade, para que ele foque no que ele precisa focar, entrega de valor nas aplicações, e não gastar tempo, horas, dias, pensando na infraestrutura. Ah, Bruno, mas o meu próprio desenvolvedor pode fazer, eu posso entregar para ele ali o deployment do Terraform e ele mesmo fazer isso. Quanto tempo ele vai gastar fazendo isso e qual valor que ele vai agregar diretamente nisso que ele poderia estar agregando em outro ponto dentro da infraestrutura. E como reforçando a mensagem que o Jaime trouxe, eu preciso pensar que eu estou criando um produto. Eu não estou criando uma plataforma para simplesmente entregar a infraestrutura. Eu estou entregando valor como produto. E aí, vendo a evolução disso ao longo do tempo. Vamos falar um pouquinho mais. Então, aqui, basicamente, a gente tem um pipeline simples, que eu posso começar já a falar de entregar a minha infraestrutura. Então, eu tenho aqui o meu software engineer, né, fazendo um commit num repositório, fazendo um push. E aqui entra um ponto interessante. O Nagase muito bem mencionou ali, né? O engenheiro de segurança já começa a trazer os pontos de segurança para aquela execução. Aí a gente traz o conceito de shift left, ou seja, desde o início, desde o primeiro commit, eu já começo, como time de segurança, eu já começo a olhar para quais guardrails, quais políticas, quais ferramentas e recursos eu tenho para, desde o início, já validar se tudo que eu estou fazendo, ou que está sendo feito dentro da companhia, está seguindo as nossas boas práticas, os nossos guardrails e tudo mais. Então, eu tenho aqui no meu pipeline, por exemplo, um estágio onde eu posso ter uma série de ferramentas, links e até ferramentas de políticas que vão me ajudar a definir se eu estou seguindo os padrões da minha organização. Avanço isso, aí eu começo com o time de engenharia de plataforma. O time de engenharia de plataforma vai começar a fazer o quê? Modularizar. Poxa, eu vou criar stacks aqui que vão se complementar, que vão ser tão abstratos que eu posso reutilizar. Essa é a ideia, e aí já começa um trabalho muito importante do time de plataforma. Mas, de novo, continuo com aquela execução no cliente. Ou seja, continuo com aquela execução individualizada, segregada, em cada pipeline que executa, em cada squad, em cada comunidade dentro do meu ambiente. Aí uma pergunta, como a gente falou, se é importante ter um Product Owner, então ele vai ser o cara que eu vou cobrar algumas coisas. Como engenheiro de plataforma, até mesmo como desenvolvedor, eu quero saber, poxa, eu comecei a usar uma solução nova de storage. Qual é a performance dessa solução? Quantos deployments foram feitos? Já estão usando a versão mais recente que foi lançada há 2, 3 semanas atrás de armazenamento naquele cenário? Agora tem uma solução de storage que adequa perfeitamente a um cenário específico. Já estão usando? Quantas pessoas estão usando? Quantos deployments foram feitos a partir daquela solução? Ou estou usando um cenário de compute, né? Estou executando um ambiente de funções computacionais. Qual é a versão específica, qual módulo específico, qual é a comparação de módulos, de versões, de frameworks que eu estou utilizando? Estou usando um ambiente de orquestração de containers, quais as versões, quais os runtimes eu estou utilizando, por que eu estou utilizando, quanto tempo leva para esse drift, reconciliação? Armazenamento de dados, bancos de dados, qual tipo de database eu estou utilizando, qual tipo de dado, como está a fragmentação desse dado dentro do meu ambiente? Poxa, Bruno, você tem resposta de todas essas perguntas? Provavelmente o PO deveria ter as respostas dessas perguntas. Mas isso pode ficar cada vez mais complexo se a gente cai nesse cenário de pipelines descentralizados. Imagina, eu tenho pipelines fragmentados e descentralizados. O que quer dizer isso, Bruno? Eu tenho pipelines que operam separados por cada squad e cada um usando uma stack de tecnologia. Ah, Bruno, mas poxa, eu faço há tanto tempo com Ansible, por que eu vou ter que fazer com Terraform? Ou pior, eu já faço há tanto tempo com Terraform, por que eu vou ter que fazer? Então, cada time usando uma stack de tecnologia diferente, totalmente descentralizado, distribuído. Isso pro novo isso sem muitas modificações, a gente consegue. Vamos ver algumas aqui. É a pergunta de $1 milhão. Eu consigo ter
Legal, bacana. Mas eu ainda continuo executando isso do lado do cliente. Eu ainda continuo tendo essa descentralização e o ponto que o Nagase trouxe muito interessante da velocidade de inovação ainda continua sendo um gargalo. Os times ainda estão descentralizados. E aí, como que a gente pode caminhar para um cenário mais eficaz nisso? Deixa eu voltar um aqui para a gente dar um ensejo. Só colocar um ponto aqui. Claro, à vontade. Oi? Alô? Pode falar aqui. O pior momento é quando você fala assim, pô, tem um módulo pronto, saiu um módulo novo. Todo mundo está começando a copiar repositório atrás de repositório e vê que está usando o módulo antigo. Mentira. E aí quando você for ver, fala assim, pô, mas por que eu tenho tanto EKS depreciado? Pô, não, porque eu estava copiando aquele módulo antigo lá que estava funcionando há 3 anos atrás. É exatamente isso que acontece. Boa, ótimo insight, né, Gás? Exatamente. Essa descentralização faz com que eu nem saiba qual é os módulos que são versionados e estão sendo usados dentro do meu ambiente. E é aí que entra um ponto onde a engenharia de plataforma vem para sanar algumas dores e trazer alguns insights importantes para dentro do nosso escopo, principalmente pensando na construção de control planes. Quando a gente fala de control plane, tem uma analogia que o Nagase gosta muito de usar também, que eu acho muito interessante, pensando na própria AWS como um control plane de control planes. Aqui a ideia agora é criar um control plane que agregue valor para o seu nicho, para o seu negócio, para a sua entrega. Só que essa control plane vai trabalhar com controllers, com operadores que vão me ajudar a automatizar a forma como eu entrego e distribuo a solução final, o deployment de infraestrutura para os meus desenvolvedores. E hoje não faz todo sentido olhar para esse control plane como a figura do próprio Kubernetes. A estrutura como o Kubernetes trabalha. O Kubernetes hoje, então, trabalha de uma forma descentralizada, segregando, separando o control plane de data planes, fazendo principalmente um cenário de reconciliação e tendo controllers que podem ser customizados para que eu possa criar e entregar valor agregado em cada um daqueles cenários de conectividade dentro do meu ambiente, sendo, inclusive, uma plataforma API-based. Ou seja, eu posso então começar agora a construir minhas próprias APIs e customizar isso para facilitar a forma como eu entrego os meus controllers. Os controllers, eles não são one shot, como uma execução de um Terraform, por exemplo, como uma aplicação de um script em Ansible. Os controllers, nativamente, são reconciliáveis, ou seja, eles não são one shot. Isso é uma característica inerente do Kubernetes, ou seja, o tempo todo eu vou olhar para aquele ambiente e falar, poxa, não foi isso que foi aplicado nos meus manifestos, está armazenado na minha etcd. Está diferente isso. Então, drifts tem uma tratativa muito diferente quando eu estou trabalhando com um desenho de back-ends de plataforma com control planes. Eu tenho aqui uma reconciliação nativa, ou seja, uma consistência maior, uma evolução maior e um trabalho menor na gestão de engenharia de plataforma. Poxa, Bruno, que interessante. Então, você está falando comigo que, basicamente, eu vou começar a utilizar o Kubernetes como control plane de plataformas. Isso. Mas um ponto muito interessante. Simplesmente, Bruno, vou criar um Helm chart, fazer deployment dentro do meu ambiente, porque é isso que normalmente eu faço para empacotar, né? Eu entrego ali um ambiente com GitOps, por exemplo, com Argo CD, tenho ali um Helm chart totalmente estruturado, o desenvolvedor vai lá, faz um commit no repositório, o Argo faz a junção de tudo isso e faz o deployment dentro do meu ambiente. Show de bola. Já tenho plataforma, abemos plataforma. Né? Mas, basicamente, a gente está começando aqui uma semente, um pequeno passo para construir plataforma. Porque a gente não faz só deployment de Kubernetes, quando a gente está falando de plataforma. A gente está falando de fazer deployment de toda uma infraestrutura necessária. Independente de onde você estiver operando. Estamos falando aqui de AWS, especificamente, mas independente de onde você estiver operando. Às vezes eu tenho um ambiente híbrido, com deployments e provisionamentos também on-premises, e aí, como é que eu vou trabalhar em cima disso? Então é aí que a gente entra nesse cenário de evolução da plataforma. Ah, Bruno, mas o Jaime falou, é só abrir um ticket. Entra até o jargão de ticket ops, né? Mais um ops, né? Então eu tenho o ticket ops, eu abro o ticket e o time faz o provisionamento, seja via CDK, seja Terraform, faz o provisionamento, eu tenho toda a infraestrutura que eu preciso. Tá, beleza. Mas o desenvolvedor, o que ele agregou de valor? O que ele entregou realmente de valor dentro do meu ambiente? E uma pergunta, o desenvolvedor agora sabe como provisionar a infraestrutura, mas eu pergunto para ele, tá, e qual o nível de permissionamento, qual o nível de granularidade que você precisa entregar nessa aplicação? Aí ele fala assim, essa pergunta é para mim mesmo? Eu não faço a mínima ideia, eu achei que você já ia me entregar um nível de permissionamento padrão para a minha aplicação. Então o desenvolvedor chega naquele momento onde ele fica em dúvida de como seguir adiante. E é aí que o poder da engenharia de plataforma, pode agregar valor, que são o valor das abstrações. Ou seja, começar a entregar para os clientes não só
módulos de infra as a code, mas também que abstrações onde o desenvolvedor não precisa se preocupar com algumas características que são inerentes da própria regra de negócio. Então, aqui no exemplo, o desenvolvedor, ok, tem acesso ao Terraform e consegue provisionar a infraestrutura para suportar o seu ambiente. Mas como que eu seguiria de uma forma mais eficaz dentro desse cenário? Porque aqui, por exemplo, eu provisionei um bucket, mas agora, para provisionar a aplicação que vai rodar nesse bucket, eu preciso de atributos desse bucket. Esse bucket não existia até o início do deployment do desenvolvedor. Agora ele existe, agora eu preciso de um ARN, de um bucket name, de algum atributo específico. Então, lá vai o desenvolvedor ter que buscar essa informação para poder dar sequência, colocar essa informação, por exemplo, num customize, num deployment do Kubernetes, para fazer todo esse deployment dentro do seu ambiente. Não é isso que a gente quer. A gente está falando de entregar valor, de entregar celeridade, de entregar agilidade. Então, longe da gente querer buscar isso o dedinho cruzado ali sempre me pega e ficar torcendo para que isso sempre dê certo, para que os atributos estejam passados corretamente, para que no ARN não tenha faltado nenhum dígito. Então não é isso que a gente espera, né? O que a gente espera? A gente espera que a criação de plataforma, de infraestrutura como plataforma, tenha o quê? Todos os times trabalhando em conjunto. Seja um engenheiro de segurança, seja um engenheiro de plataforma, independente disso, todos eles definindo todos os nossos boundaries e guardrails e o Kubernetes centralizando toda a nossa infraestrutura de plataforma, seja a execução de segurança através de shift left, desde o início do pipeline, seja a autenticação com o mínimo privilégio, enfim, tudo que eu preciso construído e modularizado dentro do Kubernetes como control plane. E, de novo, com as abstrações necessárias e os times de POs necessários para entregar valor para o nosso negócio. Poxa, Bruno, legal, mas só o Kubernetes por si só vai entregar valor de forma solo? Não. Ele, como a gente comentou, ele precisa de alguns controllers para trazer valor, para agregar valor nessa entrega. E alguns dos controllers que provavelmente são os mais conhecidos hoje, que a gente tem falado bastante, são Crossplane, para auxiliar nesse provisionamento de control planes e até mesmo outros controllers menos conhecidos, como o OpenTofu, por exemplo, para clientes que querem manter ali uma infraestrutura, uma modularização que já tenha com os seus templates e módulos Terraform, mas quer já avançar para esse cenário de control plane através do Kubernetes. Então, para quem não conhece, eu não vou gastar muito tempo, porque até eu não tenho, falando sobre Crossplane, mas Crossplane trazendo essa oportunidade. E o mais interessante, está na versão 2 até a versão 1, trabalhar de uma forma bem interessante, desacoplando as informações que o desenvolvedor precisa passar para o seu control plane. Explica isso mais fácil, Bruno, dá uma resumida aí. No Crossplane, eu consigo que o desenvolvedor tenha uma claim onde ele preenche os atributos necessários e eu, como engenheiro de plataforma, determino quais são esses atributos que vão ser requisitados naquela claim. Então, por exemplo, estou provisionando de armazenamento, um armazenamento de objetos, por exemplo, habilitado. E aí a plataforma vai se incumbir de fazer toda a abstração e implementar isso dentro do meu ambiente. Beleza? Um overview rapidinho mesmo, mas só para provocar vocês aí e pensar um pouco mais nesse cenário. E agora eu passo a bola para o Nagase novamente. Boa. A gente... Jaime, onde é que você implementou isso aqui, né? A gente tem a possibilidade de implementar no Santander, a gente tem um blog post que a gente fez junto com eles. Eles saíram mais ou menos de 90 dias para algumas horas de provisionamento, tá? Então, isso é um case específico da forma como a gente trabalha aqui. Depois, se vocês procurarem engenharia de plataforma AWS Santander, vocês conseguem ter um pouco da visão da jornada que eles fizeram. E eles não usaram backstage, mas eu vou falar um pouquinho de backstage aqui. O que é o futuro da plataforma, né? Na verdade, isso aqui é o presente. A gente tem falado com muitas empresas hoje, pelo Brasil, pela América Latina, exatamente sobre isso.
Mas o que a gente está falando agora de futuro, tá? E a gente está falando de 3 meses atrás, o que eu estou trazendo aqui, em cima da Backstage Conference North America que a gente conversou lá. Engenheiro, genial. Que maravilha, né? Mas qual que é a grande sacada aqui? Não é só ter. Quando a gente fala de abstração, onde você tem o seu etcd lá dentro e você tem o kubectl, hoje você consegue ver a quantidade de abstrações dando kubectl dentro do seu Kubernetes da plataforma e saber quantos storages você fez o provisionamento, quantos EKS clusters você fez de provisionamento, qual que é a versão dele. E através de linha de comando, através dessa plataforma, o PO consegue falar exatamente versão, se está depreciado, se não está depreciado, quantos clusters, em qual zona, em qual conta. E aí você começa, acho que alguém falou que era de FinOps aqui, você começa a ter mais dados para o time de plataforma e começar a nutrir informações para os demais times tomarem decisões. Isso é muito importante. Pô, mas se eu tenho os dados e eu consigo fazer esse kubectl, eu consigo fazer com GNI. E aí é quando o Backstage começa a trabalhar aqui. Você começa a ter uma interface que a gente chama de backchat, onde você começa a falar com a sua plataforma. E aí você vira e fala assim, pô, eu gostaria de ter um storage efêmero. Qual que é o melhor YAML que eu gostaria de trabalhar aqui? A plataforma vai te dar a resposta. Baseado em tudo que você colocou por trás de permissionamento de segurança, de permissionamento de quantidade de AZs obrigatórias, de controle de drift e por aí vai. E aí você começa a dar uma experiência diferente para o seu desenvolvedor, para ele não mais te ligar. E simplesmente ele começar a conversar com a sua plataforma e começar a te trazer informações. Ele consegue, através disso, também se conectar com outras plataformas de FinOps. Então, se você tem um GNI, você tem uma forma de uma aplicação que está começando a conversar com você, dentro da sua plataforma, você começa a conectar em outras plataformas. Vocês lembram no começo quando eu falei, engenharia de plataforma não é provisionamento? É a arte de conectar outras plataformas. Você começa a ter uma interface única para o seu desenvolvedor. Você começa a fazer com que ele converse com outras plataformas e com você tem insights dentro dessa plataforma para te trazer insumos. E ele tomar a decisão em relação a isso. Beleza? Pô, Jaime, do que você está falando exatamente? Isso aqui, ó. Você vai ter um plugin. E aí eu tenho, não me recordo dessa apresentação se tem um link, mas a gente tem um repositório público com vários plugins que conversam com as nossas GNIs, claro, né? Mas se tiver alguma outra coisa a gente consegue buscar para vocês. E aí você começa a passar dentro do seu prompt tool definitions. Cara, eu quero conversar com o meu Jenkins. Eu quero conversar com o meu AWS Hub Security. Acho que no próximo slide. E aí, durante o prompt, ele manda essa invocação para o LLM e ele fala assim, esse tool definitions fala assim, LLM, olha, eu tenho a capilaridade dentro desse meu plugin de conectar e fazer chamadas de API ou uma busca num banco de dados para te trazer as informações. E aí é quando você começa a cruzar outras plataformas e aí você fala assim, olha, gostaria de ver o AWS Security das contas, ver quanto essas contas estão custando para poder pegar algum tipo de desvio que possa estar acontecendo dentro do seu ambiente. E aí, o próprio LLM, junto com a aplicação, ele faz as chamadas, busca as informações, volta para o próprio LLM, que volta a informação para o seu desenvolvedor. Qual que é o ponto aqui? Como seria normalmente um trabalho, né, disso? A gente tem um front-end, que seria o backchat, trabalhando com as informações, conversational AI, conversando com você, né? Trabalha com a alucinação, conseguir diminuir o escopo, mas só que necessariamente você não precisa gastar com RAG aqui. Você não precisa estender muito mais. Não precisa fazer um fine tuning. Porque na hora que você passa o tool definition, ele fala assim, quero falar no contexto do Jenkins. Quero falar no contexto do Kubernetes específico. Quero falar, por exemplo, no AWS Security. E ele começar a cruzar as informações em relação a isso. O que do back-end? Você vai ter um agente, um LLM, pode ser um Bedrock, o que seja. Você vai ter os seus plugins se comunicando com as ferramentas, buscando informações através de APIs. Pô, Jaime, isso já está sendo implementado? Já. A gente tem um case na BMW, que eles já estão começando a utilizar dessa forma. E a ideia é que essa engenharia de plataforma comece a consumir várias outras coisas para poder trazer mais informações. Beleza? Quais são as lições aprendidas?
Segunda coisa, todos aqui são desenvolvedores? Quem é desenvolvedor aqui? Top, adoro isso. Quem é SRE? Ah, garoto. Quem que é engenharia de plataforma? Arquiteto? Segurança? Você ia levantar a mão, não vai apanhar aqui. Pensem na engenharia de software de vocês, primeiramente, antes de começar a abstração do desenvolvimento de vocês. É isso que vai fazer a diferença de você não explodir em custo. Lembra do Santander que eu falei que saiu de 90 dias para algumas horas? Se você criar um padrão de arquitetura de software mal feito, não utilizando, por exemplo, o Travel Factor App, você escala monolitos subutilizados. Se você escala monolitos subutilizados, que aquilo que antes crescia a cada 90 dias, vai começar a crescer a cada hora, você vai voltar para mim e falar assim, pô, Jaime, estou estourando em custo. E aí a gente vai voltar para a mesma conversa aqui e falar assim, pô, como é que está a sua engenharia de software? Pô, Jaime, besteira isso que você está falando. Não é besteira. Muitos times, a definição de você, por exemplo, utilizar orientação de eventos centralizada ou descentralizada é a diferença de 30% a 40% de custo a mais dentro da cloud. Porque a orientação a evento te faz ter uma centralização ou uma descentralização de como você vai escalar internamente. E isso depende. Pode ser que dentro de uma conta você tenha isso descentralizado e dentro de para o seu back-end inteiro pode ser uma conta centralizada para todo mundo se comunicando através de um event bus. Isso faz muita diferença. A arquitetura hexagonal. Quando a gente fala de escalar, a gente está falando de clientes nossos que têm mais de 1.000 clusters, 2.000 clusters de EKS. E quando a gente fala lá fora, a gente está falando de mais de 10.000 clusters de EKS. Cara, como é que você gerencia isso? Se você não tiver uma arquitetura hexagonal bem feita. Pô, Jaime, do que você está falando sobre isso? Isso aqui é literalmente a diferença entre você abstrair um EKS para todo mundo, ou você dá a opção para o seu desenvolvedor abstrair um EKS, um ECS, uma Lambda ou uma EC2. Quando você está criando a engenharia de plataforma, você precisa entender isso aqui antes, para ver como é que você vai fazer a abstração para o seu desenvolvedor utilizar. Porque muitas vezes, o que o desenvolvedor quer receber dentro de um GitHub, do que seja, dentro do repositório? Qual que é a fila que ele vai consumir, qual que é a fila que ele vai mandar os eventos, correto? Qual que é um Hello World básico que ele poderia estar trabalhando, qual que é o mínimo máximo de CPU, memória e disco que ele vai trabalhar. Isso seria o ideal para a gente começar a trabalhar. Se você não tiver a arquitetura já pré-definida antes, você não vai saber exatamente o que você está escalando. E aí, quando tiver o primeiro problema, você vai voltar e falar assim, cara, como é que eu faço para poder resolver? E aí a gente está falando aqui, junto com o Polaco aqui, qual que é o grande lance? E se você tiver multi-cloud, uma coisa rodando dentro da GCP, outra coisa rodando dentro de AWS, outra coisa rodando dentro desse OCI, e essa engenharia de plataforma que a gente está falando é cloud agnostic, você pode rodar também on-premises. Você precisa ter uma definição básica para poder trabalhar, beleza? E a última, a adoção. Sempre pense em segurança em primeiro lugar. Tudo que escala, na verdade, tudo que você faz é passível de falha. Se você não pensar em segurança primeiro, você vai escalar brechas de segurança a rodo. Crie sua plataforma não é para os desenvolvedores, é para todo mundo consumir. Pense nisso. O seu arquiteto precisa estar satisfeito em criar compositions lá dentro que suportem as decisões dele de arquitetura. Caso contrário, não vai ser adotado. Para segurança, a mesma coisa. Beleza? Até mesmo para os SREs. Tem uma sandbox. Lembra do Pareto que eu comentei, 80-20? Você não vai abstrair, você não vai conseguir ter todas as necessidades dentro da engenharia de plataforma. Hoje, dentro da AWS, o que a gente tem? Um negócio chamado Break the Glass, e é o que eu recomendo para todos os clientes. Como você consegue fazer com que o cara tenha uma inovação numa conta apartada, sem derrubar tudo, mas que ele consiga testar novos produtos. E por último, a gente esquece das coisas. No momento que você entregar a engenharia de plataforma, o cara vai olhar para frente, o cara vai querer mais, que é o seu chefe, os seus stakeholders. Se você não metrificar antes, olha, sair de 90 dias para algumas horas, o passado ninguém vai lembrar de você. Você precisa saber antes, durante e depois os números que você tinha. De wipe, lead time, entrega de feature e por aí vai. Por quê? O que eu estou pensando? Se vocês forem implementar engenharia de plataforma, eu gostaria muito bem, daqui 2, 3 anos, falar assim, consegui uma promoção por causa disso, nessa entrega. Mas você só vai conseguir se você conseguir medir antes, durante e depois. Beleza? Gente, na pinta, faltando 18 segundos, queria agradecer, a gente pode continuar a conversa depois. Tudo que a gente passou aqui, a gente tem código público, tá? Desde a plataforma, tudo que a gente se baseou em cima de CNCF, tá? A gente tem um projeto chamado Kinui, que é sustentado pela AWS.
E as pessoas que trabalharam junto com a gente são participantes dos projetos de Argo, são participantes dos projetos do próprio Crossplane. E, para quem não sabe, a gente tem um competidor do Crossplane, posso falar isso? Que é o Cro, que ele é uma parceria entre Azure, AWS e GCP, que é o mesmo orquestrador que se conecta nas 3 clouds, tá? Então não é uma coisa específica da AWS. Não, é isso. Fica a mensagem de Foundations também, uma coisa que eu queria falar muito importante. Obrigado. Uma mensagem importante de Foundations, que às vezes o SRE fica preocupado. Poxa, na fundação eu vou ter que embarcar tudo isso dentro da minha plataforma? Landing Zone permanece. Tá? Então fica essa mensagem. Landing Zone permanece. A infraestrutura que você precisa para definir quantas contas, quantos tenants o seu ambiente vai precisar para provisionar a sua plataforma, isso é parte da fundação. Isso vem antes da construção de plataforma. E é isso, pessoal. Agradecer também. Muito obrigado. E aproveitem bastante o evento. Não esqueçam de responder a survey que vai aparecer daqui a pouquinho também. Valeu, pessoal. Boa!